depois a gente, se for o caso, entrar no mérito dessas asas móveis, que para mim isso é um absurdo. Tem um negócio Corre o mesmo risco, talvez. pelo seguinte, só para um pequeno parênteses, essas asas móveis, quando foram criadas, elas foram criadas só para facilitar a ultrapassagem no carro de Fórmula 1, que é muito difícil, então eu concordo com isso. Agora, eu não entendo porque isso tem que ser liberado. Quando isso foi inventado em 2011, era liberado para os caras usarem quando quisessem. Então você imagina aquele negócio, abre, fecha, 500 mil vezes no ano, uma hora pode dar pau, isso dá pau, é que nem que é uma roda num carro, entendeu? Agora, voltando a essa questão, é muito complicado, alfinete, por quê? Porque falhas e quebras ou qualquer coisa no automobilismo acontece direto. Direto. Estourou um pneu. Não, se estoura o pneu, o cara vai lá, volta pro box e troca o pneu, ninguém fala nada. Se estourou o pneu, o cara tem um acidente e morre, vai virar um processo para Então, mas não é diferente o pneu estourar por uma circunstância do acaso, ou o cara sabe que o pneu estava furado, ele fez um remendo ruim no pneu. Tem tudo isso aí, que é o que falam da questão da coluna. Isso. Entendeu? Só que, de novo, esse tipo de coisa de remendo, ainda mais um carro de Fórmula 1, que é um negócio totalmente artesanal, que você não vai comprar uma coluna de direção no Mercado Livre, cada um faz as suas peças. Isso também acontece. Foi isso que fez o negócio quebrar? Eu acho até que foi. Mas isso é uma coisa que tem que pegar o cara que soldou, o cara que mandou soldar e mandar prender. Cara, é um negócio muito complicado, porque, de novo, esse tipo de coisa faz... Não a questão do acidente, mas você mexer, modificar, remendar, tentar arrumar, no bom sentido, é melhor fazer umas adaptações ali. Cara, isso acontece em todas as categorias do automobilismo, entendeu? É que normalmente isso é feito sempre muito bem feito, e quando é mal feito, normalmente também não tem a consequência que teve, entendeu? Até às porque vezes o acidente dentro foi uma conjuntura de... Até o lugar que aconteceu. Que eu gosto de ver. Até o quê? Até o lugar que quebrou o negócio. Não, o ângulo que ele bate. O ângulo. Mas o ângulo tem a ver com o lugar, porque imagina o seguinte, se quebra naquela gincana de entrada na reta de Imola, ele ia bater a 60 por hora e não ia acontecer nada. Quebrou num ponto tão infeliz, que é um negócio que tem uma curva que é fácil, mas se quebra o cara vai reto. Não, mas os outros acidentes... E o braço da suspensão vir parar no capacete dele, é tudo muito... Por causa do ângulo, porque outros acidentes na mesma curva, lá com o Berger, com o Piquet, não foi o mesmo ângulo. Sim, bateu de costas o Piquet, e aí, entendeu? Era pra ser. 20 centímetros pra lá, talvez o braço da suspensão passasse aqui, já não viesse mais pro capacete. É um assunto muito complexo, entendeu? E é difícil falar, puta... Alguém tem que pagar por isso criminalmente, é muito complexo. E é verdade que tem meio que um pacto de honra na Fórmula 1, que se o cara morre na pista, o pessoal dá uma segurada na notícia e deixa para oficializar no hospital. Dizem que isso é uma coisa que meio que é acertada ali, mas não é oficialmente pronunciado por ninguém, porque não poderia ser, cara, né? eu não sei Você nunca ouviu falar isso? Não, nunca ouvi falar. A única coisa que aconteceu muito nessa situação do próprio Senna, né? É que tem pessoas que falam que na hora ele já tinha morrido, tem pessoas que falam que não, e tem pessoas que falam que não declararam que ele tinha morrido ali porque teria que parar o evento, parar a corrida. E, obviamente, não que justifique de jeito nenhum. O investimento, você para um negócio desse, imagina você cancelar a final de uma Copa do Mundo. Então, de novo, não estou falando que dê certo. Agora, se existe um pacto para isso, eu não sei te dizer, mas se a gente pensar na Fórmula 1, depois do Senna... Não que seja pouco, é muito. Mas, se eu não me engano, teve apenas uma fatalidade que foi com o Bianchi lá no Japão. O Bianchi, ele correu no Desafio das Estrelas também. Eu conheci o Bianchi também. Um menino espetacular, um excelente piloto. E se alguém me perguntar, ele morreu no Japão na hora da pancada... Quer dizer, no caso dele não, porque ele ficou vivo quase um ano depois do Bianchi. Aparelhos, né? Ficou vivo. Então, assim, não aconteceu, graças a Deus... Quer dizer, já aconteceu esse acidente do Bianchi, que foi um acidente fatal, mas ele não morreu. Ele morreu um ano depois do acidente. Ele ficou em coma todo esse período? Ele ficou em coma porque ele teve uma lesão cerebral muito grave. Mas ele não chegou a retomar a consciência? Não. Mas ele não morreu na pista também. Então, eu não sei te dizer até porque, graças a Deus, nunca mais teve, com exceção do Bianchi. Mas a gente não teve uma situação dessas. Então, eu não posso nem te dizer... sem saber da resposta, se já tivesse acontecido, fala assim, não, já aconteceu do cara morrer lá e ficaram 8 e não falaram. Então, graças a Deus não aconteceu, espero que nunca mais aconteça. O automobilismo é um esporte de risco, mas vou te falar uma coisa, perto do que já foi, é muito mais seguro hoje em dia. Não tenho dúvida. E hoje em dia, assim, cara, tem que acontecer não, pode acontecer de tudo, mas assim, quase tem que acontecer uma fatalidade para ter um acidente fatal. Porque uma fatalidade é uma situação muito, muito difícil também. Por exemplo, aconteceu na Stock Car aqui uma situação
Pô, aqui em Interlagos, na curva do café, do menino lá, o som dele bateu no E o muro, Esperafico voltou, também, né? Esperafico, numa curva cega, que o piloto que veio atrás, que não tem culpa nenhuma, veio, dá de frente com o carro parado, bate, o rapaz lá, o piloto na ocasião morreu. É um esporte de risco, mas a cada ano, a cada dia, melhor dizendo, todas as categorias, principalmente a Fórmula 1, que é a principal, e o que é introduzido lá, eventualmente vai descendo por guarda-chuva do automobilismo, vem ficando mais seguro. E eu espero que esse tipo de coisas, como já diminui bastante, mas a gente quer ver isso zerar, se possível, isso é a busca por Halo aí, pela que é um negócio segurança. espetacular. Que demoraram para introduzir na Fórmula 1, né? E no começo todo mundo achava feio. E quando introduziu na Fórmula 1, cara, eu sempre fui a favor do Halo, que é aquele negócio lá. E eu falo ralo. Ralo, é ralo, também falo. Cara, tem pessoas, ou da mídia, ou envolvida no próprio automobilismo, que eram contra aquilo pela questão estética. Eu falava, cara, desculpa, com todo respeito. Você está preocupado com estética, então a estética é mais importante do cara que morreu pela falta do Halo. Porque antes de colocar o ralo no negócio, cara, tiveram alguns acidentes fatais justamente pelo fato de ser exposta a cabeça do piloto. Teve o Justin Wilson, que é um cara espetacular, que eu corri com ele também, na Fórmula Indy. Teve o filho de John Surtees, que também... Justo tive um pneu, né? Com a roda que veio, um pneu que bateu. Teve o Gonzalo Rodrigues, antes disso, na Fórmula Indy. Teve o Marco Campos, piloto que teve na Fórmula 2, um piloto... o Júlio Campos corre comigo. Foi em Manicurs, acho. Manicurs 95. Então, alguns acidentes fatais, talvez a grande maioria deles, em carros de Fórmula, aconteceram por falta de proteção na cabeça. E tem uma coisa que é o prevenir mesmo. Em 2021, em Monza lá, o carro do Verstappen para em cima da cabeça do Hamilton. Cara. Assim como o carro do Grosjean parou em cima do Alonso em Spa. E o próprio Grosjean, quando ele bateu no Bahrein, foi o Halo também. O Halo salvou a vida dele, porque o guarda-reio vinha direto para a cabeça. Então, olha só aqui, a gente não lembrou de todos e não tem nem ciência de todos. Mas já pode ter salvado 4, 5 vidas aí. Mais, entendeu? Então, assim, realmente demoraram para fazer isso. Mas demorou, mas fizeram. Ô, Max, você é amigo do Massa? Sou. Ele ainda tá brigando por aquele campeonato lá de que ano é? 2007? 2008? Se eu não me engano, não mais. Eu acho que parou, né? É que assim, teve uma atualização em dezembro. É que assim, o caso corre em segredo de justiça, aí de vez em quando a justiça vai lá e fala assim, nova audiência marcada para tal, mas a gente não fica sabendo o resultado da audiência, não fica sabendo dos autos, nem nada. Tá correndo, mas é moroso. Polêmico, cara. O que o Massa fala pra você? Cara, o que ele falou pra mim é o que ele fala pra todo mundo. É o que ele falou na imprensa. Ele falou é bem assim, transparente. No entendimento dele, cara, tá certo ou errado, eu posso até opinar. No entendimento dele, aquela corrida deveria ter sido, o resultado daquela corrida como um todo, deveria ter sido cancelada, justamente pela manipulação que aconteceu. Outra coisa também... Singapura, né? Singapura. Primeira corrida de Singapura em 2008. Cara, dá pra defender essa teoria do Massa? Na minha opinião, dá. Dá pra defender. Dá para defender também que o resultado não tem que mudar? Também dá. Dá para defender os dois lados. Eu acho que é por isso que está um negócio que, não sabe, está nessa situação aí meio complicada. Agora, se for pensar, qualquer evento esportivo que tem um resultado manipulado, que não faz parte do esporte, não é que choveu e alagou o time, o campo do Corinthians ou alagou o autódromo de Interlagos. Quando tem um negócio que é manipulado, cara, vários esportes, quando tem esse tipo de situação, o resultado não tem resultado. Você pega, por exemplo, no MMA. Se tem um lutador lá que não passou no antidoping, o resultado da luta... É anulado. É anulado. Nem tem a luta. Não, se é antes, nem tem a luta. Entendeu? Então, assim, tem esportes que quando você tem ali você pega um... Assim, a doping, né? Você falou, eu confundi com a pesagem. Se ele não bate o peso, não tem a luta. Mas Armstrong no ciclismo, pelos mesmos motivos. Perdeu tudo, aquilo também é compreendido como uma manipulação, cara. Mas aconteceu muito em Olimpíada. Natação, de perder medalha. É que a gente tá falando só de doping, né? A maior parte dos casos, mas assim... Mas, de qualquer maneira, quando tem uma coisa ali que não deveria acontecer naquele esporte, o resultado é anulado. E aquilo que aconteceu em Singapura, cara, isso não faz parte do esporte. Não faz parte do esporte alguém simular um acidente e fazer, de fato, um acidente para mudar o resultado de uma corrida. Que foi o Nelsinho. Foi o Nelsinho Piquet. Então, realmente, isso para mim, na minha opinião, justifica sim tentar anular o resultado daquela corrida. E se anula o resultado daquela corrida, quem seria o campeão seria o Felipe. Porque naquela corrida ele não pontuou, o Hamilton chegou em terceiro, se não me engano, naquela corrida, então pontuou e o campeonato foi decidido por um ponto. Então, aquela corrida, se é cancelada, muda o resultado.
Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que também isso teria muito mais chance de acontecer lá quando isso foi descoberto em 2009, que foi 12 meses depois. Agora, por que lá não fizeram nada? Eu vou te falar uma coisa. Eu não entendo. Porque tudo aquilo que inventaram, inclusive falaram uma coisa na época que foi o seguinte. Falaram coisa na época, falaram coisa da época e agora. Ah, não, porque depois que vira de um ano para o outro, não pode mudar o resultado. Tá no regulamento que prescreve qualquer ação que você queira tomar. Prescreve no FIA Gala lá, que é o evento de entrega da taça. O que prescreve, no meu entendimento dessa regra, é o seguinte. Puta, descobriram lá que a Red Bull estava usando a asa mais móvel do que permitiria. Cara, a sorte deles que ninguém pegou. Agora, uma manipulação de um resultado, na minha opinião, já cai fora desse leque. É outra esfera já, outra esfera. Isso não é mais a esfera desportiva, tecnológica. Cara, foi uma sacanagem. Foi um roubo. Então, realmente, eu não compartilho disso. Então, assim, eu já não entendi porque lá atrás não fizeram nada. Mas também quem sou eu para entrar nesse... Mas, assim, eu realmente não entendi. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que tinha mais chance de ter algum êxito, esse negócio do Massa, se fosse feito lá uma década atrás. Mas o Massa tem esperança ainda de conseguir? Cara, eu tô meio por fora. Eu achei até que tivesse acabado esse assunto.